5 dias após dar à luz, eu carregava minha recém-nascida até a varanda da frente de casa, esperando nada mais do que um banho quente e minha própria cama. Em vez disso, estranhos estavam descarregando caixas de mudança na minha sala de estar. Um deles me olhou com genuína compaixão e disse baixinho: "Senhora, nós fechamos a compra desta casa há 3 dias." Por um segundo, eu honestamente pensei que eles tinham um endereço errado. Olhei para o pequeno cobertor rosa, enrolado em minha filha Lia. Depois, de volta para a casa de estilo colonial branca, em Granja Viana Cotia. Os vasos de flores que eu plantava toda a primavera ainda estavam ao lado dos degraus da varanda. O sino dos ventos que minha mãe me deu há 20 anos ainda pendia da varanda da frente. Tudo parecia ser o meu lar, exceto que não era. "Acho que você cometeu um engano", eu disse, ajustando Lia contra meu ombro. "Meu marido mora aqui." A mulher mais velha, parada ao lado do caminhão de mudança, baixou os olhos. "Nós a compramos de Heitor Alencar." Meus joelhos quase cederam. Tentei girar a maçaneta da porta. A chave não entrou. Uma fechadura nova em folha, uma que eu nunca tinha visto antes. Um homem na casa dos 60 anos, provavelmente o comprador, aproximou-se, carregando uma pasta. "Eu sinto muito mesmo", disse ele. "O cartório nos disse que tudo estava finalizado." Ele me entregou uma cópia da escritura de compra e venda. Lá estava: nosso endereço, a assinatura de Heitor e o que parecia perturbadoramente com a minha. Só que eu nunca a havia assinado. Nunca! Minhas mãos começaram a tremer tanto que quase deixei os papéis caírem. Lia se mexeu em seu cobertor e fez um som pequenino e sonolento que de alguma forma me trouxe de volta à realidade. Eu não podia desmoronar. Não enquanto a segurava. Ainda não. Liguei para Heitor e caiu direto na caixa postal. Tentei de novo. Número desconectado. Mandei uma mensagem. De texto, nada. Abri nosso aplicativo bancário. A senha havia sido alterada. Tentei nosso cartão de crédito conjunto. Recusado. Verifiquei a conta onde passamos 12 anos economizando para a aposentadoria. Vazia. Parada ali, naquela varanda, ainda dolorida de uma cesárea de emergência, percebi algo que levou semanas para entender completamente. Nada disso tinha acontecido enquanto eu estava no hospital. Apenas terminou enquanto eu estava lá. O planejamento havia começado um mês antes. Olhando para trás, essa é a parte que ainda dói mais do que qualquer outra coisa. Durante minha gravidez, Heitor tinha sido maravilhoso. Pelo menos era o que todos acreditavam. Ele nunca perdeu uma consulta. Segurou minha mão durante cada ultrassom. Passava loção em meus pés inchados todas as noites, enquanto assistíamos a reprises de novelas antigas. Quando minhas costas doíam às 3 da manhã, ele se levantava sem reclamar e me fazia chá, camomila. Ele mesmo construiu o berço de Lia. Pintou o quarto de um verde sálvia suave, porque eu não conseguia decidir entre essa cor e amarelo pálido. Nossos amigos o chamavam de o marido do ano. Às vezes eu ria e concordava. Agora me pergunto, em quantas daquelas noites ele terminou enviando um e-mail para um corretor de imóveis depois que eu fui para a cama? Quantas vezes ele beijou minha testa antes de transferir silenciosamente outra parte de nossas economias para algum lugar que eu não podia ver? Quantas assinaturas ele praticou antes de falsificar a minha? Essas respostas viriam mais tarde. Naquela tarde, tudo o que eu sabia era que não tinha para onde ir. Os compradores foram mais gentis do que precisavam ser. A mulher desapareceu lá dentro e voltou carregando minha antiga bolsa de fraldas. "Encontrei isso na garagem", ela disse suavemente. Dentro
Havia fraldas, lenços umedecidos, 2 mamadeiras e um coelhinho de pelúcia minúsculo. Nada mais. Tudo que eu possuía havia desaparecido. Fotografias de família, a colcha da minha avó, meu álbum de casamento, até a cadeira de balanço que meu pai havia construído antes de falecer. Agradeci a eles porque não sabia o que mais dizer. Então, sentei-me no meu carro com Lia dormindo em sua cadeirinha e chorei tanto que minha incisão começou a doer. Minha mãe atendeu no segundo toque. Alina. No segundo em que ouviu minha voz, ela soube. Mãe, o que aconteceu? Eu não tenho mais uma casa. Silêncio. Depois a calma e firmeza que apenas as mães parecem conseguir encontrar. Venha para casa. Eu nem sei se tenho dinheiro para a viagem. Nós vamos dar um jeito nisso. Não, eu vou. Houve outra pausa. Eu sei que você vai, disse ela. Dirigi até uma joalheria nos jardins. O dono era um senhor mais velho, de cabelos prateados e óculos de leitura pendurados em uma corrente no pescoço. Ele examinou minha aliança de casamento por menos de 1 minuto. Posso oferecer R$ 5.500. Assenti imediatamente. Ele pareceu surpreso. Você não quer pensar a respeito? Se eu pensar a respeito, eu disse, não farei isso. Ele entendeu. Pessoas da idade dele geralmente entendem. Ele contou as notas com cuidado. Antes de eu sair, ele deslizou um pequeno pacote de flanelas de polimento sobre o balcão. Sem custo. Foi uma gentileza tão pequena, quase chorei novamente. Dirigir com um recém-nascido após uma cirurgia de grande porte não era inteligente. Meu médico havia me alertado contra isso. Campinas ficava a quase 1h30 de distância. Eu não tinha certeza se conseguiria chegar em segurança. Então, decidi pegar um ônibus da Viação Cometa. Na manhã seguinte, estacionei meu carro em um estacionamento de longa permanência perto do terminal rodoviário do Tietê. Lia dormiu durante a maior parte do tempo. Bebês têm um jeito de dormir durante desastres que os adultos nunca esquecem. Dentro da rodoviária, as pessoas passavam apressadas umas pelas outras, carregando mochilas, copos de café e sacolas de supermercado. Ninguém notou a mulher andando devagar, porque cada passo repuxava os pontos recentes. Exceto uma pessoa. Um senhor idoso estava parado perto do guichê, procurando em todos os bolsos de sua velha jaqueta de lona. Estava bem aqui, ele repetia. O atendente parecia exausto. Desculpe, senhor. Sei o pagamento, não posso emitir a passagem. Eu entendo. Sua voz era calma, apenas derrotada. As pessoas atrás dele suspiraram impacientemente. Alguém murmurou, vamos logo. O velho se afastou. Ele parecia envergonhado, mais do que com raiva. Verifiquei minha carteira. R$ 120. Era tudo o que eu tinha sobrado depois de comprar minha passagem. O suficiente para fraldas quando eu chegasse na casa da minha mãe, ou o suficiente para comprar a dele. Fiquei, olhando para o dinheiro pelo que pareceu uma eternidade. Uma voz dentro da minha cabeça praticamente gritou: Alina, pare. Sua bebê vem primeiro. Outra voz respondeu com a mesma calma. E se fosse o papai? Meu pai já havia falecido há 8 anos. Se ele estivesse perdido em algum lugar, eu esperaria que alguém o tivesse ajudado. Caminhei até o guichê. Eu pago a passagem dele. O atendente pareceu aliviado. O velho se virou para mim. Não, disse ele gentilmente. Você tem um bebê. Eu sei. Não posso deixar você fazer isso. Você não me pediu para fazer. Ele sorriu. Não um grande sorriso, apenas o suficiente para suavizar as linhas profundas ao redor de seus olhos.
Enquanto o atendente imprimia a passagem, ele olhou para Lia. Ela é linda. Obrigada. Qual o nome dela, Lia? E o seu? Alina. Ele estendeu a mão. Seu aperto era quente, apesar do ar frio dentro da estação. Não esquecerei sua gentileza. Sorri educadamente. As pessoas dizem coisas assim o tempo todo. A maioria de nós nunca se encontra novamente. O anúncio de embarque ecoou pelo terminal. Peguei Lia, ajustei a bolsa de fraldas e comecei a caminhar em direção ao ônibus. No meio do caminho, olhei para trás. O velho ainda estava parado onde eu o deixara. Ele levantou uma mão em um aceno silencioso sob as luzes da estação. Acenei de volta. Então, subi no ônibus, acreditando que tinha acabado de me despedir de um estranho. Eu não. Tinha ideia de que aquele simples momento se tornaria o ponto de virada de toda a minha vida. Quando o ônibus chegou a Campinas, meu corpo todo parecia ter passado por outra cirurgia. Lia dormiu quase toda a viagem, acordando apenas uma vez para mamar. Eu a invejava. Bebês não sabem quando seu mundo desmoronou. Eles só sabem se estão aquecidos, alimentados e sendo segurados. Eu gostaria que a vida permanecesse tão simples. Minha mãe, Helena, estava esperando do lado de fora da rodoviária em sua Renault Duster de 12 anos. Ela me viu antes que eu a visse. No segundo em que notou a bolsa de fraldas pendurada em um ombro e o esgotamento estampado no meu rosto, ela correu em minha direção. Não fez uma única pergunta. Envolveu um braço ao meu redor com o maior cuidado possível para não esbarrar na minha incisão. Ah, meu bem, foi só isso. Nenhum sermão, nenhum eu te avisei. Apenas essas duas palavras. Às vezes, isso é o suficiente para manter uma pessoa de pé. A pequena casa da mamãe não havia mudado muito desde que papai faleceu. O mesmo catavento girava preguiçosamente no quintal. A mesma poltrona reclinável azul desbotada ficava ao lado da janela da sala onde papai costumava ler o jornal de domingo. Só que agora estava coberta com cobertores de bebê dobrados. Ela vinha se preparando para a primeira visita de Lia há semanas. Nenhuma de nós imaginava que se tornaria nosso novo lar. Aquela primeira semana passou como um borrão. Alimentar Lia, trocar fraldas, tomar analgésicos, tentar não chorar onde mamãe pudesse me ver. Dormir por 45 minutos. Repetir. Uma tarde, peguei mamãe sentada na mesa da cozinha com um bloco de notas amarelo. Ela estava somando números com uma calculadora antiga. Quando me notou, virou o papel silenciosamente. — O que você está fazendo? — Ah, nada. Sorri fracamente. — Você nunca foi boa em fingir. Ela suspirou. Ele estava calculando por quanto tempo minha aposentadoria do INSS poderia cobrir as compras de supermercado para 3 pessoas. Aquilo me quebrou mais do que perder a casa. Minha mãe trabalhou 38 anos como secretária de uma escola primária. Ela merecia uma aposentadoria tranquila. Em vez disso, aos 69 anos, ela estava se perguntando como esticar sopa enlatada e legumes congelados, porque sua filha não tinha para onde ir. Eu vou voltar a trabalhar. Ela me olhou como se eu tivesse enlouquecido. Você mal consegue subir os degraus da varanda. Eu vou dar um jeito. Você acabou de passar por uma cirurgia de grande porte. Eu sei. Você tem um recém-nascido. Eu sei. Ela estendeu a mão sobre a mesa e apertou a minha. Pela primeira vez na sua vida, Alina, deixa alguém te carregar um pouco. Eu queria.
só não sabia como. Alguns dias depois, conheci Silvia Rocha. A amiga da igreja da mamãe a havia recomendado. O escritório de Silvia tinha vista para a Avenida Paulista. Ela parecia exatamente como você esperaria que uma advogada com 40 anos de experiência parecesse. Cabelo grisalho, curto, sapatos confortáveis, olhos perspicazes. Ela ouviu sem interromper enquanto eu explicava tudo. Então, abriu um bloco de notas amarelo. Tenho boas e más notícias. Eu ri. Suponho que as boas notícias não vêm primeiro. Vêm sim, ela sorriu. Acho que seu marido cometeu vários crimes. Eu pisquei. E a má notícia? Provar isso não será rápido. Ela explicou que quem quer que tenha cuidado da transação confiou em documentos que pareciam ter minha autorização. Algumas assinaturas pareciam suspeitas. Outras provavelmente foram copiadas eletronicamente. A venda em si pode ser difícil de anular, disse ela com cuidado. Os novos proprietários parecem ter comprado de boa fé. Então, eles também são vítimas? Temo que sim. Esfreguei a testa. Então Heitor se safa. Não. Ela se inclinou para frente. Mas temos que provar. A intenção à fraude e para onde o dinheiro foi. Então, ela fez uma pergunta que ficou comigo. Alina, durante sua gravidez, seu marido alguma vez te pediu para assinar pilhas de papelada? Pensei a respeito. Formulários de seguro, pacotes de internação hospitalar, documentos de licença, atualizações de seguro hipotecário, beneficiários de seguro de vida. Havia dezenas, talvez centenas. Eu assinava o que ele colocava na minha frente. Silvia assentiu lentamente. Eu esperava que você não dissesse isso. A semana seguinte se tornou uma rotina estranha. Todas as manhãs eu alimentava Lia. Mamãe a embalava enquanto eu juntava papelada de declarações de imposto de renda, extratos de aposentadoria, documentos antigos da hipoteca, registros hospitalares, qualquer coisa que Silvia pedia. Quanto mais fundo cavávamos, pior parecia. O dinheiro não havia desaparecido da noite para o dia. Estava sendo drenado há meses. 25 mil reais. Aqui, 40 mil ali. Sempre explicado por Heitor como ajustes de mercado, investimentos temporários, movimentação de fundos para melhores juros. Eu havia acreditado em cada palavra, não porque eu era tola, mas porque ele era meu marido. Numa tarde chuvosa de quinta-feira, Silvia ligou. Encontrei algo. Meu coração acelerou. O quê? A casa não foi anunciada depois que você entrou em trabalho de parto. Não foi? Foi colocada à venda quase 3 meses antes. Parei de respirar. 3 meses. Foi quando Heitor insistiu para que eu parasse de verificar nossas finanças porque o estresse não era bom para o bebê. Foi quando ele começou a me trazer café da manhã na cama. Foi quando ele começou a dizer a todos: minha esposa merece relaxar. Sentei-me ali, olhando pela janela da cozinha enquanto a chuva escorria pelo vidro. Nada daquilo havia sido espontâneo. Ele não havia surtado, não havia entrado em pânico. Ele havia planejado cada passo enquanto fingia me amar. Essa percepção doeu muito mais do que a traição. 2 semanas depois de eu ter comprado a passagem de ônibus do velho senhor, alguém bateu na porta da frente da mamãe. Ela olhou pela janela. Alina, tem um senhor mais velho perguntando por você. Abri a porta. Lá estava ele. Mesma jaqueta de lona, mesma mala gasta, mesmo sorriso gentil. Por um segundo não consegui reconhecê-lo. Então, notei seus olhos. A rodoviária. Ele assentiu. Espero não estar incomodando. De modo algum, ele estendeu um envelope.
Vim para devolver o que você gastou. Ri baixinho. Você dirigiu até aqui por R$ 120. Não, ele sorriu. Eu vim porque minha esposa ficaria muito desapontada se eu não tivesse agradecido apropriadamente. Sua voz falhou um pouco quando mencionou ela. Afastei-me. Gostaria de um café? Eu adoraria. Mamãe já havia começado a fazer um café fresco. Em minutos, nós três estávamos sentados ao redor de sua velha mesa de cozinha de carvalho. Armando admirou Lia dormindo em seu berço portátil. Ela é linda. Obrigada. Ele enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena fotografia. Uma mulher sorridente de cabelos prateados estava ao lado dele na beira de um lago. Minha Margarida. Vocês foram casados por muito tempo. 52 anos. Sinto muito. Eu também. Por um tempo, simplesmente conversamos. Nada extraordinário. Jardinagem, os invernos em Campos do Jordão, refeitórios de Hospital Corinthians à vida. Ele nunca mencionou dinheiro. Nem eu. Então, faróis varreram a janela da cozinha. Uma SW4 preta parou na entrada da garagem. Outra parou atrás dela. Mamãe franziu a testa. Você estava esperando visita? Armando silenciosamente pousou sua xícara de café. Suponho que eles finalmente me encontraram. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, 2 homens vestidos profissionalmente subiram na varanda. Um deles correu para a Dinha, porta no momento em que a abri. O alívio inundou seu rosto. Aí está você, Sr. Bastos. A sala ficou em completo silêncio. O homem mais jovem parecia envergonhado. Estamos tentando falar com o senhor há dias. Sua filha está muito preocupada. Armando deu a ele um sorriso de desculpas. Imagino que esteja. O segundo homem olhou para mim, depois de volta para Armando. A reunião do conselho já foi adiada. Reunião do conselho? Olhei de um rosto para o outro. Armando levantou-se lentamente. Ele se virou para mim com uma expressão entre gratidão e arrependimento. Temo que não tenha sido totalmente honesto. Você disse que alguém roubou sua carteira e roubaram. Você disse que estava viajando sozinho e estava. Então, ele sorriu gentilmente. Eu simplesmente esqueci de mencionar que minha família é dona da Indústrias Bastos. Fiquei olhando para ele. Todos em São Paulo conheciam aquele nome. Fábricas, bolsas de estudo, hospitais, milhares de funcionários. O velho senhor quieto, sentado na cozinha da minha mãe, não era apenas rico. Ele era um dos empresários mais respeitados de todo o estado. Ele me olhou da mesma forma que havia olhado na rodoviária. Nem orgulhoso, nem envergonhado. Apenas sincero. Então, ele disse algo que eu nunca esperei. Eu não vim aqui para mudar sua vida com dinheiro. Ele fez uma pausa. Eu vim perguntar se você me permitirá ajudá-la a ter sua vida de volta. Não, respondi a Armando imediatamente. Não porque não estivesse grata, mas porque estava com medo. Passei as últimas 2 semanas aprendendo como era sentir o chão desaparecer sob meus pés. Quando algo inacreditável apareceu na minha frente, todos os meus instintos me disseram para questionar. Não preciso de caridade, finalmente disse. Armando sorriu, quase como se esperasse essa resposta. Eu não a respeitaria se precisasse. Ele olhou ao redor da modesta cozinha da minha mãe antes de continuar. Minha esposa costumava dizer que as pessoas mais difíceis de ajudar são as que mais merecem. Mamãe riu baixinho. Sua esposa parece que se daria bem por aqui. Armando riu pela primeira vez desde que o conheci. Ah, Margarida teria adorado esta cozinha. Aquele pequeno momento quebrou a tensão. Então,
Armando pegou uma pasta de couro e deslizou um cartão de visita pela mesa. Não um cheque, não dinheiro, apenas um nome. Ricardo Matos, perito financeiro forense. Eu gostaria que você conhecesse alguém, disse Armando. Você decide o que acontece depois disso. Olhei para a mamãe. Ela fez o menor dos acenos com a cabeça. Tudo bem. 2 dias depois, eu estava sentada em uma sala de reuniões com vista para o centro de São Paulo. Ricardo Matos parecia mais um contador aposentado do que alguém que desvendava crimes financeiros. Paletó esporte cinza, óculos de leitura, uma caneca de café que dizia "Vovô, nota 7". Ele sorriu calorosamente. Alina, o Sr. Bastos me pediu para revisar seus registros. Não quero que ninguém faça nada ilegal. Ele pareceu quase ofendido. Minha cara, passei 40 anos colocando pessoas na cadeia por coisas ilegais. Isso me rendeu minha primeira risada genuína em semanas. Pelas 3 horas seguintes, espalhamos documentos pela mesa de conferência. Extratos bancários, papelada da hipoteca, formulários de internação hospitalar, registros de aposentadoria. Ricardo raramente falava. Ele simplesmente destacava datas com um marcador amarelo. Finalmente, ele se recostou. Isso não foi impulsivo. Eu sei. Não. Ele bateu na linha do tempo. Quero dizer, isso começou há quase 9 meses. 9. Ele assentiu. A primeira transferência suspeita aconteceu 3 dias depois que você anunciou a gravidez online. A sala, de repente, pareceu menor. Lembrei-me daquela noite perfeitamente. Comemoramos com churrasco de uma churrascaria famosa. Eu havia postado uma foto do ultrassom no Facebook. Heitor brindou com espumante sem álcool porque eu não podia beber vinho. Aparentemente, naquela mesma semana, ele abriu uma conta empresarial separada. No mês seguinte, mais pessoas se juntaram discretamente à investigação. Um tabelião aposentado, um especialista em documentos digitais, Silvia Rocha. Ninguém prometeu que ganharíamos. Isso, na verdade, me fez confiar mais neles. Todas as reuniões terminavam da mesma forma. Precisamos de mais uma peça. Estamos perto. Não se apresse. Era frustrante. Algumas manhãs eu queria gritar. Em vez disso, eu dobrava as roupas de bebê, trocava fraldas, aprendia a acalmar Lia durante as cólicas, enquanto respondia a perguntas sobre transferências bancárias. A vida tornou-se estranhamente dividida entre a maternidade e a papelada legal. Uma tarde, Ricardo ligou. Preciso de você no centro. Sua voz soava excepcionalmente séria. Quando cheguei, ele projetou uma linha do tempo em uma tela grande. Linhas coloridas conectavam dezenas de transações, vermelhas, azuis, verdes. Então ele disse em voz baixa: "Aqui está o que seu marido realmente fez." Ele havia movido lentamente o dinheiro para contas de investimento de fachada, feito empréstimos contra ativos que eu nunca soube que existiam, escondido perdas de clientes anteriores, usado nossas economias de aposentadoria para cobrir essas perdas, vendido a casa para impedir que os credores encontrassem o patrimônio. E a amante? Ricardo pareceu quase irritado. Honestamente, Alina, a amante foi provavelmente o erro menos caro que ele cometeu. Fiquei olhando para a tela. Por meses, eu imaginei Heitor destruindo nosso casamento porque amava outra pessoa. Agora, eu percebia algo ainda mais feio. Ele amava dinheiro mais do que a nós dois. Armando ligava todo, domingo à noite, nunca para perguntar sobre o processo, nunca para discutir evidências, apenas para fazer uma pergunta: como está a Lia?
Às vezes, ele fazia caretas ridículas em uma videochamada. Minha filha gargalhava. Ele sorria como se tivesse ganhado na loteria. Um domingo, ele anunciou orgulhosamente que aprendeu a instalar uma cadeirinha de carro. Aparentemente, sua filha não confiava nele. Instalei ao contrário. Eu ri. Eu estava me perguntando por que o bebê parecia tão surpreso. Até a mamãe riu disso. Essas pequenas conversas me lembravam que nem todo homem mais velho desaparecia quando a vida se tornava inconveniente. Alguns ficavam. No início de outubro, acreditávamos ter provas suficientes para solicitar uma liminar de emergência para congelar os bens restantes de Heitor. Silvia me avisou para não comemorar. O juiz pode querer mais. Eu entendo. Eu não entendia. Não de verdade. Entrei na audiência, convencida de que a justiça finalmente estava chegando. 43 minutos depois, perdemos. O juiz negou o pedido de emergência. Não porque acreditou em Heitor, mas porque as provas, embora preocupantes, não eram completas o suficiente para aquela ordem específica. Do lado de fora do fórum, repórteres cercaram Heitor. Ele sorriu. Sorriu de verdade. Sempre acreditei que a verdade viria à tona, disse ele a eles. Fiquei a 6 metros de distância, segurando a pasta da minha advogada, enquanto os fotógrafos tiravam fotos. Para quem assistia, provavelmente parecia que ele havia vencido. A viagem de volta para Campinas foi a hora mais longa da minha vida. Ninguém falou. A chuva batia suavemente no para-brisa. No meio do caminho, sussurrei. E se for só isso? Silvia manteve os olhos na estrada. Não é. E se ele se safar de tudo? Ela não respondeu, porque não podia prometer honestamente o contrário. Naquela noite, depois que a mamãe foi para a cama, e Lia finalmente dormiu. Sentei-me sozinha na varanda dos fundos. O ar de outubro trazia o cheiro de folhas caídas. Armando saiu silenciosamente, segurando 2 canecas de chocolate quente. Imaginei que você não estaria dormindo. Sinto-me estúpida. Você não é. Eu confiei nele. Você o amava. Dá no mesmo. Não. Ele me entregou uma caneca. São 2 coisas muito diferentes. Por vários minutos, nenhum de nós falou. Finalmente, eu disse as palavras que estava tentando não pensar. Talvez eu devesse parar. Ele pareceu genuinamente confuso. Parar o quê? O processo, a investigação, tudo. Estou cansada. Armando assentiu lentamente. Eu sei. Então, ele disse algo tão simples que nunca esqueci. Alina, se você desistir porque está exausta, ele passará o resto da vida acreditando que as pessoas decentes sempre desistem. Fiquei olhando para minha caneca. Não sei se sou forte o suficiente. Ele sorriu. Eu enterrei o amor da minha vida. Lhe prometo, força não é algo com que você acorda. É algo que você descobre, porque desistir dói ainda mais. 3 noites depois, Silvia ligou. Pode vir ao meu escritório amanhã de manhã cedo. Aconteceu alguma coisa? Sim. Bom ou ruim? Honestamente, ainda não sei. Na manhã seguinte, uma mulher já estava sentada na sala de conferências de Silvia. Maquiagem perfeita, bolsa de grife, olhos vermelhos. Eu a reconheci imediatamente das fotografias. Vanessa, a namorada de Heitor. Ela se levantou sem jeito. Não estou aqui porque sou uma boa pessoa. Apreciei a honestidade. Estou aqui porque Heitor mentiu para mim também. Ninguém falou.
Ela lentamente colocou um pendrive sobre a mesa, depois outro, depois um envelope grosso. Eu pensei que ele era divorciado. Ele me disse que seu casamento acabou anos atrás. Ela engoliu em seco. Ele também me convenceu a investir quase 2 milhões de reais. Silvia ergueu os olhos bruscamente. O quê? Vanessa assentiu. Ele roubou isso também. Dentro do envelope havia e-mails impressos, confirmações de transferência bancária, contratos de propriedade, gravações de voz, até anotações manuscritas que Heitor havia feito durante as reuniões. Ricardo folheou as primeiras 12 páginas, depois as 12 seguintes. Suas sobrancelhas continuavam subindo. Finalmente, ele olhou para Silvia, depois para mim. Um sorriso lento se espalhou por seu rosto. Pela primeira vez, ele disse em voz baixa: "Acho que finalmente temos tudo." O Fórum de Cotia nunca pareceu tão intimidador. Trabalhei em hospitais por mais de 20 anos. Eu conseguia manter a calma durante partos de emergência, confortar famílias assustadas e tomar decisões de vida ou morte sem entrar em pânico. Mas ao passar por aquelas portas do fórum naquela manhã, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a bolsa de fraldas de Lia. Ela tinha 4 meses na época, mastigando feliz o canto de um mordedor como se fosse uma terça-feira qualquer. Eu a invejava. Do lado de fora, carros de reportagem da TV alinhavam a calçada. A maioria não estava lá por causa do meu divórcio. Estavam lá porque se espalhou a notícia de que investigadores federais haviam começado a apurar várias das contas de investimento de Heitor. Aparentemente, uma vez que um fio começa a se desfazer, muitas pessoas percebem que estavam segurando o mesmo novelo. Silvia se inclinou para mim antes de entrarmos na sala de audiências. Mais uma coisa. O quê? Não importa o que aconteça hoje. Não reaja, Heitor. Não vou. Estou falando sério. Eu sei. Ele provavelmente vai tentar. Ela estava certa. No momento em que Heitor entrou, ele sorriu. Não calorosamente, não tristemente. O tipo de sorriso que alguém usa quando está convencido de que ainda é a pessoa mais inteligente da sala. Ele parecia mais magro do que eu me lembrava. Seu caro terno, azul marinho, provavelmente custou mais do que meu primeiro carro. Vanessa chegou alguns minutos depois com seu próprio advogado. Ela nem olhou para Heitor. Ele percebeu. Seu sorriso desapareceu um pouco. Aquela pequena rachadura me deu mais confiança do que eu esperava. A audiência durou quase 6 horas. No início, parecia dolorosamente comum. Argumentos legais, moções processuais, perguntas sobre registros de propriedade, datas, transferências bancárias, registros de empresas. Então Ricardo Matos foi chamado para depor. Vê-lo testemunhar me lembrou por que Armando confiava nele. Ele não era dramático, não estava com raiva. Ele simplesmente explicava os números, um gráfico de cada vez. Esta transferência ocorreu em 14 de janeiro. Esta conta foi aberta sem o conhecimento da Sra. Alencar. Os fundos passaram por 3 entidades separadas antes de retornarem ao controle do Sr. Alencar. Até o juiz se inclinou para frente. Ricardo nunca exagerou. Ele não precisava. Os fatos são persuasivos quando estão organizados. Em seguida, veio o gerente do cartório de imóveis. Ele admitiu que Heitor insistiu em lidar com quase toda a comunicação sozinho. Ele alegou que eu estava me recuperando de complicações da gravidez e não queria ser perturbada. O senhor alguma vez falou pessoalmente com a senhora Alencar? Perguntou Silvia. Não. O senhor alguma vez verificou a identidade dela? Confiamos em documentos autenticados em cartório. Esses documentos foram posteriormente determinados como contendo assinaturas falsificadas. Sim.
A sala de audiências ficou visivelmente mais silenciosa. O gerente parecia genuinamente envergonhado. Gostaria que tivéssemos percebido. Acredito que sim, respondeu Silvia. Sem espetáculo, apenas a verdade. Na hora do almoço, Heitor parecia desconfortável pela primeira vez. Não assustado, apenas irritado, como se o dia não estivesse correndo conforme o planejado. Então, o delegado Marcos Neves testemunhou. Ele explicou que sua delegacia de crimes financeiros havia começado a revisar várias queixas envolvendo a prática de investimento de Heitor, ex-clientes, fundos de aposentadoria, contas deturpadas. O juiz ergueu uma sobrancelha. Esta investigação está em andamento. Sim, meritíssimo. Independentemente dos procedimentos de hoje, correto. Heitor sussurrou algo urgentemente para seu advogado. Seu advogado não sussurrou de volta. Após um breve recesso, Silvia chamou Vanessa. Ela caminhou lentamente até o banco das testemunhas. Por um breve segundo, quase senti pena dela. Ela parecia exausta. A confiança polida que eu vira em fotos antigas de redes sociais havia desaparecido. Ela respondeu a cada pergunta diretamente. O senhor Alencar lhe disse que era divorciado? Sim. Você acreditou nele? Acreditei. Por quê? Ele me mostrou a papelada. Silvia ergueu um documento. Era esta a papelada? Sim. Ricardo mais tarde confirmou que havia sido fabricada. Vanessa respirou fundo. Eu não estava tendo um caso com um homem casado. Ela olhou para mim pela primeira vez. Eu estava sendo enganada. A sala permaneceu em silêncio. Ela continuou. Ele me convenceu a investir quase 2 milhões de reais no que ele chamou de uma oportunidade privada. Você alguma vez recebeu esses fundos de volta? Não. Quando você percebeu que algo estava errado? No dia em que descobri que a Alina ainda pensava que era feliz no casamento. Quase se podia ouvir as pessoas se mexendo em seus assentos. Não porque Vanessa se tornara uma heroína, mas porque todos, de repente, entenderam o padrão de Heitor. Mentiras diferentes, mesma vítima. Silvia pediu permissão para tocar uma última gravação. O juiz concordou. A própria voz de Heitor encheu a sala do tribunal. Clara, calma, confiante. Assim que a casa for vendida, todo o resto fica mais fácil. Outra voz, a de Vanessa. E a Alina? Heitor riu. Ela assina o que eu coloco na frente dela. A gravação parou. Ninguém falou. Nem mesmo Heitor. Pela primeira vez desde que o conheci, ele parecia genuinamente com medo. O juiz convocou outro recesso. Enquanto todos saíam para o corredor, Armando sentou-se silenciosamente ao meu lado. Ele não tinha falado muito o dia todo. Finalmente. Ele sorriu. Está tudo bem. Acho que sim. Sabe, ele olhou para Lia dormindo pacificamente nos braços da mamãe. Já participei de centenas de reuniões de conselho. Isso é muito mais estressante. Eu ri. Pensei que executivos ricos não ficassem nervosos. Ah, Alina, ele sorriu. Nós somos profissionais. Apenas fingimos melhor. Aquela pequena piada de alguma forma desatou o nó no meu peito. Quando o tribunal recomeçou, o advogado de Heitor surpreendeu a todos. Ele solicitou tempo adicional para revisar as provas recém-apresentadas. Silvia se opôs. O juiz negou o pedido. As provas foram devidamente apresentadas. Então, ele se virou para Heitor. Senhor Alencar, o senhor permanece sob juramento. O juiz fez várias perguntas ele mesmo, simples, diretas.
Para onde foi o dinheiro da venda? Por que as assinaturas eram inconsistentes? Por que várias contas receberam transferências idênticas? Heitor respondia cada vez menos. Várias vezes ele simplesmente disse: "Vou exercer meu direito de permanecer em silêncio." Eventualmente o juiz assentiu. "Eu entendo." Ele entendia mais do que Heitor imaginava. Perto do final da audiência, o juiz olhou para Sílvia. "Sua cliente deseja fazer uma declaração." Sílvia se virou para mim, apenas uma vez, sem palavras, apenas um pequeno aceno. Levantei-me lentamente. Todos os olhos no tribunal me seguiram. Olhei para Heitor, depois para Lia, dormindo no ombro da minha mãe. Por meses eu imaginei este momento. Ensaiara discursos raivosos na minha cabeça. Pensei em expor cada mentira. Em vez disso, nada disso parecia mais importante. Respirei fundo uma vez. No dia em que nossa filha nasceu, fiz uma pausa. Você acreditou que eu havia perdido tudo. Olhei para Lia novamente. A verdade é que ela era a única coisa que valia a pena manter. Deixei o silêncio se estabelecer antes de terminar. Todo o resto era substituível. Sem aplausos, sem suspiros dramáticos, apenas silêncio, do tipo que preenche uma sala quando todos já sabem qual deveria ser o resultado certo. O juiz ajustou os óculos e começou a ler suas conclusões. Ele decidiu que provas substanciais apoiavam as alegações de Alina de fraude, falsificação e má conduta financeira. Ele autorizou uma ampla perícia financeira, emitiu ordens preservando os bens disputados restantes e encaminhou as principais provas a autoridades criminais citentes para a investigação adicional. Heitor permaneceu imóvel. A confiança que ele carregara para o tribunal havia desaparecido. Quando a audiência terminou, 2 investigadores que esperavam do lado de fora se aproximaram de seu advogado e pediram discretamente para falar com ele sobre a investigação de fraude em andamento. Eu não fiquei para ver. Não havia mais nada a provar. Enquanto caminhávamos em direção ao estacionamento, mamãe embalava gentilmente Lia, que acabara de acordar de sua soneca. Armando nos alcançou. "Então?" ele perguntou com um sorriso. "Que tal comemorarmos?" Eu ri. "Com champanhe?" Ele pareceu horrorizado. "Minha jovem", ele olhou para Lia. "Eu estava pensando em panquecas." Pela primeira vez em meses, o futuro soava mais doce que o passado. As pessoas, às vezes, presumem que uma vez que você vence no tribunal, a vida de repente se torna fácil novamente. Não se torna. Ordens judiciais não colocam um bebê na cama. Elas não curam a traição. Elas não apagam o hábito de pegar o telefone antes de lembrar que não há mais ninguém para ligar. A vida real continua em movimento. E você também. Na primavera seguinte, Lia já se sentava sozinha e tentava engatinhar pelo tapete da sala da minha mãe. Todas as manhãs, ela fazia um pequeno grunhido, determinado, avançava uns 5 centímetros e depois rolava de costas, parecendo ofendida com a existência da gravidade. Mamãe e eu aplaudíamos de qualquer maneira. "Essa é minha neta", ela ria, "teimosa demais para desistir." Eu sorria toda vez que ela dizia isso. Talvez Lia tenha herdado isso dos 2 lados da família, mas ela só ficaria com as partes boas. O processo legal se arrastou por meses. O divórcio em si foi finalizado primeiro. Depois vieram os acordos financeiros. Ricardo e Sílvia me avisaram para não esperar milagres. Eles estavam certos. Parte do dinheiro foi para sempre.
Heitor havia torrado somas enormes, tentando esconder perdas de investimentos antigas, muito antes de eu descobrir o que ele estava fazendo. Ainda assim, o tribunal ordenou uma restituição substancial dos bens restantes. O banco foi responsabilizado por autorizar as transferências sem verificação adequada e parte de nossas economias de aposentadoria foi recuperada por decisão judicial. Várias contas congeladas foram eventualmente liberadas. Não era tudo, mas era o suficiente para alugar uma pequena casa geminada em Granja Viana a apenas 15 minutos do hospital onde eu trabalhei por anos. Na primeira noite em que Lia e eu dormimos lá, o lugar ecoava. Sem quadros nas paredes, sem mesa de jantar, apenas móveis emprestados, um berço e 2 cadeiras de praia na sala. Mamãe olhou ao redor e sorriu. Sabe de uma coisa? O quê? Já parece mais pacífico do que aquela casa grande jamais foi. Ela estava certa. Lar nunca foi sobre metragem quadrada. Eu simplesmente havia esquecido disso por um tempo. A vida de Heitor seguiu na direção oposta. Os Comissão de Valores Mobiliários suspendeu seu registro para atuar no mercado financeiro. Vários ex-clientes entraram com ações cíveis após saberem da investigação. O Ministério Público acabou por denunciá-lo em múltiplas acusações relacionadas a fraude e falsificação. Eu não estava no tribunal quando o processo criminal começou. Não, queria estar. Sílvia ligou depois. Ele assumiu a responsabilidade por algumas das acusações como parte de um acordo judicial. Fechei os olhos. Quanto tempo? Haverá uma sentença mais tarde. Agradeci e desliguei. Então voltei a dar purê de batata doce para Lia. Estranhamente, isso parecia muito mais importante. Vanessa me escreveu uma carta, não um e-mail, uma carta manuscrita, de verdade. Chegou cerca de 3 semanas depois que o divórcio se tornou final. Quase a joguei fora sem abrir. Em vez disso, fiz café, sentei-me na varanda dos fundos e li cada palavra. Ela não pediu perdão. Ela não merecia. Ela simplesmente admitiu que havia ignorado os sinais de alerta porque queria acreditar nas promessas de Heitor. Ela vendeu seu apartamento para investir com ele. Perdeu quase tudo. Ela estava reconstruindo sua própria vida, trabalhando em tempo integral novamente e ajudando os investigadores sempre que pediam. O último parágrafo ficou comigo. Não posso desfazer o que ajudei a acontecer com você. Só espero que um dia sua filha cresça acreditando que existem mais pessoas honestas do que desonestas. Dobrei a carta e a coloquei em uma gaveta. Não porque eu a perdoei, mas porque carregar raiva para sempre significaria que Heitor roubou outra coisa de mim. Eu não estava disposta a lhe dar isso. Armando se tornou parte regular de nossas vidas. Todo domingo à tarde, ele chegava na mesma caminhonete antiga que insistiu em comprar depois de se aposentar de verdade. Sua equipe de segurança a odiava. Ele a amava. Uma tarde, perguntei por que ele não dirigia mais um de seus carros de luxo. Ele sorriu. Esta caminhonete cabe nas vagas de estacionamento do supermercado. Justo. Ele estendia um cobertor no meu pequeno quintal e passava horas fazendo barulhos ridículos de animais enquanto Lia ria tanto que soluçava. Ele não estava, tentando substituir o avô que ela nunca conheceria. Ele estava simplesmente sendo ele mesmo. Isso acabou sendo mais do que suficiente. Um domingo, ele apareceu carregando uma pequena pasta azul. Tenho algo para você. Se for dinheiro, vou devolver. Ele riu. Eu sabia que você diria isso. Dentro, havia a papelada estabelecendo um fundo de educação para Lia. Os fundos não poderiam ser tocados até que ela atingisse a idade universitária. Meus olhos imediatamente encheram de lágrimas.
É algo que Margarida e eu queríamos fazer por crianças muito antes de ela falecer. Você apenas me lembrou de não parar de acreditar nas pessoas. Eu o abracei antes que pudesse pensar 2 vezes. Ele desajeitadamente deu tapinhas no meu ombro. Nunca fui muito bom com abraços. Eu percebi. Naquele verão, voltei a trabalhar meio período no centro obstétrico. Voltar para o hospital foi estranho. As enfermeiras se reuniram ao redor do carrinho de Lia durante minha primeira visita. Houve abraços, biscoitos caseiros, balões, demais. Minha amiga Denise olhou para mim e disse exatamente o que eu precisava ouvir. Sabe de uma coisa? Você não parece alguém que perdeu tudo. Pensei nisso enquanto trocava de roupa. Ela estava certa, eu não perdi. Perdi um casamento construído sobre mentiras. Perdi uma casa linda. Perdi dinheiro. Mas descobri quem ainda estaria ao meu lado quando tudo isso desaparecesse. Mamãe, Sílvia, Ricardo, Armando. Velhos amigos que apareceram silenciosamente, com caçarolas e fraldas, sem fazer perguntas. Essas pessoas se tornaram a base que Heitor nunca poderia levar. Cerca de 1 ano depois de chegar à casa da minha mãe carregando Lia, passamos pelo meu antigo bairro, a caminho de uma festa de aniversário. A casa colonial branca ainda estava lá. Paisagismo novo, persianas novas, bicicletas de criança encostadas na garagem. Uma jovem família a tornar a sua. Lia apontou pela janela do carro. Casa. Eu sorri. É sim. Ela não tinha ideia de que havia nascido lá e não precisava saber. Aquele capítulo pertencia a mim, não a ela. Continuei dirigindo sem diminuir a velocidade, sem me perguntar o que poderia ter sido sem doer. Olhando para trás, agora, não acho que comprar aquela passagem de ônibus mudou minha vida porque Armando era rico. Acho que mudou minha vida, porque me lembrou quem eu queria ser no exato momento em que tinha todas as desculpas para me tornar amarga. Heitor acreditava que o mundo pertencia a pessoas que mentiam, manipulavam e pegavam o que podiam. Ele estava errado. No final, ele perdeu muito mais do que um processo judicial. Ele perdeu a chance de ver sua filha crescer, cercada de honestidade, risadas e pessoas que se amavam. Sem condições. Quanto a mim, finalmente entendi algo que meu pai costumava dizer. Uma casa te dá abrigo. As pessoas dentro dela a tornam um lar. Foi preciso perder uma para encontrar o outro. Se você já teve que reconstruir sua vida depois que alguém traiu sua confiança, espero que nunca se esqueça de que a cura não acontece de uma vez. Ela vem um dia honesto de cada vez. Obrigada por passar parte do seu dia comigo e espero que o amanhã lhe traga algo que valha a pena sorrir.